E chegou o dia da sua primeira sustentação oral. Você vai ao tribunal, chega lá e quando começa a falar, ou depois que fala, acontece isso. Eu acho que o respeito ao tribunal vem faltando em alguns momentos por alguns advogados, desde ontem, quando um dos advogados, depois advertido por Vossa Excelência, continuando hoje. Os advogados têm todo o respeito do tribunal, nós ouvimos com atenção as sustentações orais, agora eu espero que eles aguardem o julgamento, porque isso não é jogo de futebol. É justamente para isso não acontecer que hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar com você sobre 10 dicas para você colocar em prática na sua primeira sustentação oral. Fica comigo até o fim do vídeo para você não perder nenhuma dessas dicas poderosas. Meu nome é Gustavo da Luz, eu sou advogado criminalista há mais de 12 anos, tenho um escritório especializado em direito criminal e toda semana eu tô aqui conversando com vocês sobre esse movimento que eu chamo de advocacia extensionada, por uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. E chegou o dia da sua primeira sustentação oral. Você está nervoso? Eu imagino, eu também estava na minha. E antes de eu te passar, então, as 10 dicas, os 10 passos para você otimizar a sua primeira sustentação oral, eu vou te contar um segredo. Sabe qual é? Se você tiver que sustentar oralmente, possivelmente você está perdendo. Como assim, Gustavo? Não estou te entendendo. Olha só, todo julgamento é marcado um dia do julgamento, de apelações, habeas corpus, recursos de sentidos estritos e tantos outros recursos. E nesse dia é julgado centenas de recursos. Então, quando o teu recurso que você pediu a preferência lá no site do tribunal e depois do tribunal para fazer a sustentação oral, esse julgamento ele já está pré-estabelecido. Já existe um pré-voto. Por que isso é importante? Porque a maioria das câmaras dos tribunais e mesmo das turmas, hoje do STJ e STF, se o voto, o pré-voto, ou seja, o pré-julgamento estabelecido, ele já é favorável a você, muitas vezes eles avisam, olha doutor, a gente já está dando provimento ao seu pedido. O senhor quer sustentar mesmo assim? E a resposta, obviamente, vai ser não, obrigado doutor, não precisa, não quero sustentar. Então, meu amigo, minha amiga, se você for chamado para sustentar na sua apelação, no seu habeas corpus, é porque o pré-voto não é a seu favor. Então você vai estar perdendo. Mas fica tranquilo, a gente vai falar mais sobre isso ainda. O importante é você entender que no momento que você for até a tribuna, vai ser a sua última chance de alterar o destino, o resultado do que você pediu no seu processo. Então vamos lá. De forma bem direta, dica número 1. Assista outras sustentações orais. Isso é muito importante. Antes de você fazer a sua sustentação oral, é indispensável que você assista outras sustentações orais, seja no YouTube, aqui no meu próprio canal, vai aparecer em algum lugar aqui da tela um link sobre as minhas sustentações orais, ou você vá ao tribunal e se ambiente com aquele lugar, com toda a liturgia, com todas as pessoas ali. Isso é muito importante e vai deixar você mais calmo quando for a sua vez. Dica número 2, e isso é muito importante. Priorize a sustentação oral presencial. Ah, Gustavo, como assim? Dá para fazer sustentação oral por vídeo? Dá, eu sei que dá. Existem inclusive STJ, a maioria das sessões atualmente são virtuais. Mas se você tiver, ou sempre que você tiver a possibilidade de escolher entre sustentação oral presencial ou sustentação oral virtual, escolha a sustentação oral presencial. Por quê? Porque sustentação oral, discurso, é algo de conexão. E quando você está presente com os julgadores, a chance de você conseguir essa conexão, essa persuasão por suas palavras, pelos seus gestos, é muito maior pessoalmente. É lógico. Dica número 3. Vista-se adequadamente. E quando eu digo aqui adequadamente, é o quê? Não precisa comprar um terno novo para sustentar, mas também
não vá fazer uma sustentação oral sem gravata. Para quem aqui não assistiu, vai aparecer aqui o link do episódio em que eu falo sobre advogados sem gravata que foram impedidos de sustentar em tribunais. Então, isso é muito importante. Vista-se de maneira adequada. Mulheres, já teve alguns problemas, por exemplo, acho que vai aparecer até uma notícia aqui, sobre uma mulher, uma advogada, que ela foi chamada a atenção pelo desembargador porque estava com vestido de alcinha. Pode ser exagero do julgador? Pode. Mas a gente precisa correr esse risco no dia do julgamento? Não precisa, né? Então, vamos cuidar a roupa, a forma como a gente se veste no dia da nossa sustentação oral. Nesse ponto ainda é muito importante. Muitos tribunais têm a toga disponível para você utilizar. Alguns tribunais têm, outros não têm. Nos que não têm, muitas vezes eles deixam você fazer sustentação oral, inclusive sem toga. Inclusive vai ter uma sustentação oral minha aqui que vai aparecer, que eu fiz sem toga, não tem problema nenhum. Mas, se você quiser, você pode levar sua toga também para fazer a sustentação oral, então, de toga, da maneira mais litúrgica e correta possível. Dica número 4. Vamos lá. Tenha sempre. Isso é indispensável. Todas as dicas aqui, na minha opinião, são indispensáveis. Mas a dica número 4 é mais indispensável. Tenha sempre um roteiro do que você vai falar com início, meio e fim. De uma maneira muito didática, aqui, muito rápida, isso é você ter disposto em um breve roteirinho o que você vai iniciar, como você vai iniciar, saudação. Olha, excelência, eu vou falar sobre essa tese, desenvolvimento e ao final, olha, por tal e tal motivo eu peço o provimento do recurso. Ou seja, abre esse discurso, se desenvolve essa tese e ao final se finaliza. Isso é muito importante para você ter clareza quando estiver falando do que e como você vai falar. Porque muitas vezes a gente quer chegar lá e falar um monte de coisa e falar, doutor, mas tem isso, tem aquilo. E se você não tiver um roteiro, você ou vai ter um branco, esse é o mais provável, ou segundo, você vai daqui a pouco esquecer de falar alguma coisa que é muito importante. E daí depois, meu amigo, que passou, passou. E a última chance, aos 45 segundos do tempo, para você mudar aquele julgamento, você deixou passar. Dica número 5. Sempre que possível, incorpore ao fim ou ao início, ou durante o seu discurso, uma frase ou história de efeito. Gustavo, mas como assim? Como assim uma frase de efeito? É muito importante que dentro do discurso que todo advogado tem numa sustentação oral, esse discurso ele tenha cor. A cor num discurso ela é dada com uma poesia, com uma boa ilustração da história do processo, com uma frase de efeito. Por quê? Porque, pessoal, vamos lembrar, os desembargadores, os ministros, eles estão o dia inteiro lá escutando advogados. E devo te contar uma coisa que se tu não sabe ainda, é importante você saber. Eles não querem te escutar. Então, se eles já não querem te escutar, o mínimo que tu pode fazer é ter um discurso agradável, com cor, para se chamar a atenção deles e eles ao menos gostarem e falarem, olha, essa sustentação oral aqui está diferente. Essa sustentação oral aqui está agradável de se escutar e daqui a pouco do que é agradável se torna convincente. Então ter uma frase forte de início para chamar a atenção, por exemplo, um gatilho, é muito interessante para daqui a pouco, quando se iniciar uma sustentação, o julgador, opa, olha o que aconteceu aqui, olha, esse doutor é diferente. Ou ao fim da sustentação oral, se encerrando a sustentação, se fechar com uma grande frase, ou ao meio dessa sustentação, se ter uma história envolvente. Tudo isso faz com que a sua sustentação oral seja mais atrativa. E daqui a pouco, por que não, persuasiva. Mas mais importante que isso é, dentro desse mesmo contexto, a dica número 6. Seja sucinto e direto. Não, Gustavo, mas eu não estou te entendendo. Tu falou que eu tenho que contar uma história, mas tem que ser sucinto e direto. Exatamente isso. Você precisa trazer elementos para trazer cor ao teu discurso, mas também não pode ser um enrolão, certo? Tu não vai contar aqui uma história de um cachorro que demora 5 minutos para lá no final chegar no raciocínio. Então, quando eu digo, olha, traga uma frase de efeito, traga uma história, traga algo rápido e poderoso para se chamar a atenção, mas volte depois disso a ser sucinto. Quase toda a sustentação oral,
a depender se é recurso, se é habeas corpus, mas ela tem um tempo disponível de 15 a 10 minutos. A depender, acho que 10 minutos habeas corpus, 15 apelações, basicamente acho que é isso. Se tiver errado ou for diferente do teu tribunal, tu pode comentar aqui embaixo para me avisar. Mas vocês acham, se olhando assim inicialmente, você acha que isso é bastante tempo. Mas para o desembargador é muito mais tempo que isso. Então o desembargador, se você conseguir fazer uma sustentação oral em menos de 10 minutos, ele vai ficar muito feliz. E é lógico, vai ter casos e casos, vai ter casos maiores que não tem como escapar de se utilizar todo o tempo. Mas o quanto mais sucinto e direto for possível de ser e mais assertivo em seus argumentos, mais possibilidades há de daqui a pouco esses julgadores escutarem o que você falou e, por que não, daqui a pouco alterarem o pré-voto e acolherem o teu pedido. Dica número 7. Não tente ensinar direito aos julgadores. Isso é muito importante. Pessoal, olha só. Quando a gente está fazendo uma sustentação oral num Tribunal de Justiça, num Tribunal Regional Federal, no STJ, no STF, a gente não está falando para leigos. A gente está falando para juízes que têm uma vasta experiência e que eles não precisam que a gente ensine eles o que fala o artiguinho tal, tal, tal. É lógico que muitas vezes é necessário se citar algum artigo porque vai fazer parte do seu discurso, mas isso é importante de se ter em mente. Citar um artigo não é tentar ensinar o direito. Excelências, porque é assim. Não. No direito a gente sabe que uma das frases mais ditas no direito é depende. Depende o caso. Depende o julgador. Então, tentar se ensinar direito não é uma boa ideia. E nesse mesmo viés disso que eu estou falando para vocês, também não é muito inteligente ou não é muito cortês se tentar em um tribunal fazer um contraponto com decisões de outros tribunais. Por quê? Porque os tribunais, os julgadores, não gostam que venha um advogado falar que, porque lá no outro tribunal se julga assim. Vocês percebem que isso tem mais possibilidade de criar um atrito do que uma conclusão? Imagina o desembargador pensar, não, se o outro desembargador lá do outro estado julgou assim, então eu vou julgar assim. Não faz sentido nenhum. Pessoal, não estou falando isso para petições, estou falando para sustentações orais. Então, o mais inteligente aqui a se falar é, em sustentações orais, traga precedentes da Câmara, da turma em que você está sustentando, e falando, olha, excelências, inclusive em casos semelhantes vocês julgaram. Isso sim, faz todo sentido. Dica número 8. Não leia a sua sustentação oral. Pessoal, vamos lá. Vou até me acalmar aqui que eu fico nervoso. Pessoal, sustentação oral, o nome já diz, é sustentação oral, não é leitura oral. Pessoal, olha só, vamos voltar. Eu vou lembrar vocês novamente de algo que eu falei antes. Os desembargadores, os ministros, os julgadores, eles não estão com vontade nenhuma de te escutar. Eles estão a tarde inteira lá. Então, se tu chegar com a tua sustentação oral e começar a ler, meu amigo, é o mesmo que nada. Vou te falar bem a verdade. Ou você vai lá para sustentar oralmente, para mostrar, mediante o seu poder de comunicação, que aquilo tem que ser mudado, ou não vai. Falando bem sério. E aqui eu não estou falando, Gustavo, mas é a minha primeira sustentação, eu não tenho toda essa capacidade de falar, de articular. Não, tudo bem. Faça o melhor dentro das tuas possibilidades. Mas nunca o teu melhor vai ser lendo a sustentação oral. É lógico que pode acontecer de ter algum documento que você pode ler na sustentação oral, que é importante. Olha, tem o documento tal, eu vou ler aqui para Vossa Excelência, as 3 linhas. Pô, beleza. Mas a sustentação oral, ela é uma sustentação oral. Então, não leia ela. Dica número 9. Nunca, absolutamente nunca, interrompa os julgadores enquanto eles estiverem votando. Isso é muito importante, porque se vocês fizerem isso, a possibilidade de acontecer algo tipo isso aqui, ó. Com licença, ministros, com licença, com toda a vênia, não, doutor, não, doutor. Não, de maneira nenhuma, vou pretender falando, não. Que isso? Não, e nem quero, de maneira nenhuma. Não, faça isso, Perdão. não, isso aqui é uma corte. Faça claro, isso, pois não. Nenhuma hipótese.
Quando o ministro terminar de falar, Vossa Excelência pede a palavra pela ordem, que nós vamos avaliar se vamos concedê-la. Perfeito, Excelência, perdão. É muito grande. Um dos maiores sinais de desrespeito que julgadores, desembargadores e ministros entendem de um advogado é que quando eles estiverem votando ou falando, eles sejam interrompidos pelos advogados. E aqui eu vou entender, eu te entendo, tá? Eu já cometi esse erro, eu tô falando porque eu já errei, que muitas vezes o desembargador, o ministro, ele vai falar alguma coisa num voto que não corresponde à verdade, que não corresponde àquilo do processo, e tu fica indignado, e faz parte. E daí tu vai perguntar para mim, Gustavo, mas então não vou fazer nada? Não, espera ele acabar. Quando ele acabar o voto, tu ergue a mão. Doutora, tem uma questão de ordem, ou seja, desembargador presidente, desembargador relator, às vezes desembargador presidente que vai ser aqui, que vai julgar isso. Tem uma questão de ordem que eu gostaria de levantar, mas quando o voto ter terminado de ser lido, não no meio do voto. Não tenta entrar num debate com o desembargador que tu vai tomar o que aqui no Sul a gente chama, vai tomar relhada, né? Tu vai tomar xingão, tu vai tomar advertência e isso não vai fazer nenhum sentido, não vai te ajudar na tua sustentação oral. Por fim, dica número 10. E essa dica, ela não é só para sustentações orais, ela é para a tua vida, para toda a tua carreira. Independente do resultado, sempre mantenha o respeito. Por que isso é importante? Porque eu já vi muito advogado que vai lá, sustenta oralmente, fala até bem, mas os desembargadores, os ministros, os julgadores, eles entendem que não. Olha, doutor, até teve uma desembargadora uma vez que falou bem assim, doutor, o senhor é muito bom, hein? Mas o seu réu é muito ruim. Pá, não tem como. Então, faz parte. Às vezes a gente vai fazer nosso melhor trabalho e o resultado não vai ser como a gente espera. E é nesse momento, quando os julgadores falarem, doutor, está improvido o seu recurso, que você precisa ser respeitoso. Falar, excelências, muito obrigado pela atenção, um bom trabalho, tchau, e vai embora. E tá tudo certo. Não sai chutando pedra, não sai resmungando, que isso não vai te ajudar de forma alguma. E agora me lembrei de uma dica extra, que é muito interessante e que foi uma das dicas que eu dei para um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida, na primeira sustentação dele. Eu lembro que a gente estava no tribunal e ele estava fazendo o roteiro, ou seja, ele estava cumprindo os 10 passos, ele estava de terno e gravata também, e ele estava na dúvida sobre como se falava o nome de um dos desembargadores. Então assim, pessoal, isso é muito importante. Se você não sabe o nome dos julgadores, não sabe a pronúncia certa, chame de desembargador relator, desembargador presidente, desembargador vogal, mas não arrisque falar errado o nome da pessoa, porque isso é cientificamente comprovado. Da mesma forma, na mesma intensidade que as pessoas gostam de escutar o nome, elas odeiam que o nome delas seja pronunciado de forma errada. Então, se você não sabe o nome, desembargador relator, desembargador presidente, desembargador revisor, tá tudo certo, você não perde nenhum ponto com isso. Mas ainda, se você tiver a oportunidade de olhar outras sustentações antes da sua na sessão, tenta perceber como que eles se tratam, a nomenclatura deles, que quase sempre vai ser um nome, vai ser desembargador e um nome só, ou desembargador e um sobrenome. E daí você pode utilizar isso para você. Eu utilizo isso nas minhas sustentações, eu tento olhar isso e falar, não, eu vou usar dessa forma. Então, desembargador, revisor, fulano, desembargador, relator, fulano, assim como eles se tratam. Isso gera o que a gente chama de rapport, uma certa proximidade. Mas, como eu disse, essa proximidade ou ela é certeira falando o nome certo, ou se não, é melhor usar o genérico, que daí não tem erro. E a mensagem final que fica sobre esse episódio é: a sustentação oral é o último momento, a última oportunidade para você mudar a vida e, quiçá, o destino do teu cliente. Não perca essa oportunidade. O que acharam desse episódio? Se gostaram, clica aqui embaixo e curte esse episódio. Comenta aqui comigo se você tem mais alguma outra dica que você utiliza nas suas sustentações orais. E se você achar que esse conteúdo tem realmente valor para agregar a outros advogados,
compartilha com outros advogados para eles também saberem sobre esses 10 passos sobre como fazer a sua primeira sustentação oral. Se você quiser um resumo sobre esse episódio, vai lá no meu Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, Gustavo da Luz ADV, e manda no meu DM sustentação oral, tudo junto, que eu vou te mandar um resumo completo sobre tudo que foi falado nesse episódio. Ainda, se você é uma das tantas pessoas que tem entrado em contato com nós para saber sobre as nossas mentorias, sobre o meu acompanhamento individualizado com vocês, entre em contato aqui com a minha equipe no WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo, que eles vão te passar todas as informações. Por fim, se você, assim como tantos outros advogados, entende que a sustentação oral é algo importante, você precisa dominar a principal habilidade da advocacia. E é isso que eu fiz nesse vídeo aqui, ó, que está disponível já, que vai te falar sobre a principal habilidade da advocacia e como você ganhar mais dinheiro, mais clientes e mais processos. Até mais!